Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, essa questão de fazer solos. Tem a ver com o que, professor? Tem a ver com a forma, com uma parte técnica que tem a ver, que a gente chama de improvisação. Ou você pode estar pensando na parte melódica. E um dos segredos para você fazer bem solos é você conhecer principalmente as escalas. Eu trouxe algumas aulas falando sobre esse tema, mas não é o intuito dessa aula, é simplesmente ficar falando sobre escalas, até porque a gente já tem aula específica sobre isso, quem quiser conferir, depois dá uma olhada aí nas minhas redes sociais. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês que é possível a gente adaptar solos de guitarra ou de violão aqui no contrabaixo. Só que tem um detalhe. Para a gente fazer solos no contrabaixo, eu estou usando aqui um contrabaixo de 5 cordas no caso, mas muitos de vocês têm um contrabaixo de 4 cordas. E comparar uma guitarra, por exemplo, um violão com um contrabaixo, acaba sendo meio complicado. Por quê? O contrabaixo normalmente tem 4 cordas, mas o violão ou a guitarra tem 6 cordas. Então alguns solos a gente precisa adaptar. E essa é a grande dificuldade, o grande desafio da gente conseguir estar fazendo isso aqui no nosso instrumento. Então o que é legal vocês fazerem? Primeiro, ouvir o solo, tentar entender como que ele funciona, para depois você conseguir aplicar. Segunda coisa é você conhecer algumas técnicas, que inclusive eu vou estar falando aqui na nossa aula de hoje, que são técnicas específicas para violão ou para guitarra, mas que a gente também pode estar aplicando aqui no contrabaixo para o solo ficar mais parecido. E é legal também vocês terem esse entendimento de que é possível você fazer praticamente todos os solos. Claro que alguns vai ser um pouco mais desafiador, mas se você sabe que é possível, você busca esse conhecimento e estuda bastante que você consegue fazer. Obviamente que você não vai ficar fazendo solo se já tiver algum músico aí na sua igreja, um violonista, um guitarrista, que já faz essa parte melódica. Você vai fazer a condução, que é a função do contrabaixo mesmo normal. Agora, a partir do momento que não tem esses músicos, ou que você precise estar adaptando, aproveita, adapta, que vai ficar bem interessante. Tá bom? Então vou dar o exemplo aqui de um hino que tem um solo bem legal, que é o hino Pra Quê, do Voz da Verdade, por exemplo. Esse hino ele está no tom de Mi maior. Ó, o solo dele é assim. Então a gente vai usar lá no final, tá vendo? Para poder estar fazendo o solo. Vou fazer bem devagarzinho para vocês verem aqui como que eu toco, ó. Legal, né, gente? Eu uso muito as casas aqui da frente para frente da casa 12. Por quê? É mais agudo, então destaca melhor o solo. Então você tendo essa consciência, você não vai fazer o solo aqui no grave, fica um pouco mais complexo. Claro que se você precisar para adaptar o solo, pode estar usando normalmente que vai funcionar, tá? Mas sempre presta atenção nesses detalhes aqui para você conseguir estar tocando certinho os seus solos. Outros exemplos aqui que a gente teria para poder estar fazendo o solo. Aquele no Poderoso Deus, por exemplo. Ao que está sentado. Aqui está em Dó. Aqui está normal. No trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor. Agora vamos supor que você vai tocar esse hino, mas não tenha o solista ali, não tem nenhum instrumento para fazer o solo. Você pode estar fazendo o solo. Olha só que legal, é o solo da guitarra ou do violão. Olha que legal, ó, solo.
Eu estou fazendo aqui o papel de dois instrumentos ao mesmo tempo. Estou fazendo o solo, ó, e mais o baixo, ó. Olha que legal isso aqui. Solo, ó. O que eu acabei de fazer aqui? Eu fiz tanto o solo do hino, quanto a base, quanto a condução. Isso aqui é legal, é um pouco mais complexo, mas é legal que você está fazendo a função do solo e a base ao mesmo tempo, simultaneamente. Para você que toca, por exemplo, sozinho, aí na sua igreja, contrabaixo, ou tem poucos instrumentos tocando com você, vamos supor que seja a gente chama de power trio. O que seria um power trio? Baixo, teclado e bateria. Se você for fazer o solo, você pode fazer o solo e ainda seguir fazendo a base para poder dar mais condução ao hino e deixar ele mais preenchido. Então aqui são exemplos para vocês entenderem que a gente pode fazer solos de vários hinos, que é solos de guitarra ou solos de violão. Você pode aplicar todos eles aqui no contrabaixo. O que eu preciso estudar, professor, para mim conseguir estar fazendo solos no contrabaixo? Você precisa primeiramente estudar as escalas. Por exemplo, a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Essa é uma escala, que é a escala diatônica de Dó maior. Mas você precisa conhecer todas as escalas. Por quê? Se você estiver tocando um hino que está no tom de Ré, aí você também precisa saber fazer a escala de Ré. E assim por diante. Tudo vai depender do tom do hino que você está tocando. Vai ser a escala que você vai estar se baseando.